Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor tocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Para mim, eu confesso aos irmãos que é uma novidade, porque é a primeira vez que num domingo de Páscoa eu vou pregar sobre ressurreição. Mas o Senhor tocou fortemente no meu coração e eu quero compartilhar esta palavra. Eu coloquei como título, irmãos, ressurreição, ponto da virada no domingo. O nosso texto está no Santo Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11, do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. A palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém. Como já foi dito, irmãos, hoje é um domingo especial em que todos os cristãos do mundo inteiro celebram a ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos deixaram de observar o sábado e passaram a se reunir no primeiro dia da semana para louvar a Deus e fazer memória da morte e da ressurreição de Jesus. E assim, irmãos, o domingo foi escolhido para ser o dia do encontro do povo cristão, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. João capítulo 20, versículo 1, descreve assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Por isso, irmãos, o domingo ficou conhecido como o dia do Senhor. E era nesse dia que o povo de Deus se encontrava. Os que eram da cidade, os que eram do campo, todos vinham e se ajuntavam em um determinado lugar. Há um outro evento também de magna importância que também ocorreu no primeiro dia da semana. E não foi por coincidência. Nós gostamos de falar que não há coincidência, há cristocidência. Se ainda não tem essa palavra, agora a gente já pode inventar tantas palavras, a gente pode inventar essa daí. Vamos fazer um abaixo-assinado para a Academia Brasileira de Letras para incluir essa palavra no dicionário da língua portuguesa, cristocidência. Então, irmãos, no primeiro dia da semana, ocorreu a descida do Espírito Santo, porque o dia de Pentecostes era celebrado no primeiro dia da semana.
O capítulo 23 de Levítico nos indica que o Pentecostes deveria acontecer 50 dias após o sábado da Páscoa, o que nos coloca no primeiro dia da semana. Levítico 23:15 diz: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o melhor da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até que ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Era a celebração de Pentecostes. Há uma passagem muito interessante, irmãos, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. No versículo 6 do capítulo 20, relata que Paulo e outros discípulos haviam ido a Troade e permaneceram ali especificamente por 7 dias. Aparentemente, com o motivo de se encontrar com todos os irmãos daquela localidade no primeiro dia da semana e participar da comunhão do corpo de Cristo. O fato, irmãos, deles ficarem esperando por 7 dias não é sem importância. Eles estavam esperando esse determinado dia da semana antes de deixarem aquela localidade. Os versículos 7 e 8, Atos 27, 8, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática da pregação até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, meus queridos irmãos, seguindo como fizeram os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, nós dedicamos o primeiro dia da semana para que estejamos juntos em comunhão e celebremos a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Dificilmente nós nos reunimos sem que não falemos, ou cantemos, ou façamos uma leitura que faça alusão à ressurreição de Cristo. A palavra do anjo às mulheres que foram ao sepulcro pela manhã, conforme Mateus 28:6, é uma palavra que nós sempre, de uma maneira ou outra, pronunciamos quando nós nos reunimos. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Essa é a boa notícia que nós pensamos, meditamos, pregamos, cantamos, oramos e lemos todos os domingos. Não há outra razão para nós nos reunirmos senão a boa notícia que Jesus quebrou o vínculo da morte e que Ele dá a cada pessoa, a cada aquele ou aquela que nele crê. Ele dá, Ele implanta no interior uma esperança viva e Ele compartilha conosco do poder da sua ressurreição. É por isso
que eu coloquei como título: Ressurreição, ponto de virada. Porque crer na ressurreição de Jesus é o ponto de virada na vida de todo aquele ou aquela que decide romper com o mundo e andar ao lado de Jesus, caminhar com Jesus. O sábado, irmãos, manteve a sua importância para os judeus. Nós não julgamos e nem condenamos quem guarda o sábado. Porém, nós, cristãos, temos o sábado com o seu significado simbólico. Porém, o primeiro dia da semana, para nós, tem um significado especial. Obviamente, o cristianismo não se limita ao domingo. Nós servimos ao Senhor no domingo, mas servimos também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim sucessivamente. E nós estamos aqui, irmãos, no primeiro dia da semana, seguindo aquilo que os santos apóstolos instruíram e buscando honrar o significado da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei para os irmãos, é a primeira vez que num domingo de Páscoa eu estou pregando sobre a ressurreição de Jesus. E eu até pensei em colocar nesta mensagem o título: todo domingo é domingo de ressurreição. Porque o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 26: pois sempre que comerdes este vinho e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Obviamente, não é somente a morte, mas é também a ressurreição. Porque a morte e a ressurreição de Cristo estão entrelaçadas. Foram eventos e acontecimentos distintos, porém, eles se completam. Glória a Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante, escreveu: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. A morte e o túmulo se completam. Morte e ressurreição. E cada vez, irmãos, que nós adoramos de maneira comunitária, nós lembramos-nos do poder da ressurreição de Jesus e dos efeitos da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele diz que a ressurreição de Jesus é o que define a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E no versículo 17, ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós continuamos na escuridão. E o que é ainda pior, é para quem morreu esperando a ressurreição de Cristo. Mas Cristo ressuscitou e nós somos testemunhas da sua ressurreição. Então hoje, irmãos, é um dia especial. É o domingo
de Páscoa. Porém, não é muito diferente do próximo domingo, e do próximo, e do próximo, porque todos os dias que nós nos reunimos, nós, como já disse, lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Então, meus amados irmãos, essa gloriosa notícia, ou boa notícia do Evangelho, é celebrada. E mesmo quando aqui é pregada uma mensagem diferente, mas toda a proclamação da boa notícia do Evangelho tem o seu fundamento, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo para todo o sempre. Será que é possível, irmãos, imaginar o que estava acontecendo na noite em que Jesus estava deitado naquela cama de pedra, numa sepultura, depois da Sexta-feira Santa? O que será que o diabo estava dizendo ao sepulcro e dizendo à morte? Enquanto eles tentavam prender Jesus pelo vínculo da morte, porém Jesus ressuscitou. Ele quebrou o vínculo da morte, e nem o sepulcro e nem a morte conseguiram mantê-lo naquele túmulo. Jesus rompeu esse controle. E no texto que nós lemos, Jesus diz que nós podemos romper o controle do medo da morte, que às vezes as nossas vidas ficam, irmãos, gravadas, porque Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por causa das palavras de Jesus e da ressurreição de Jesus, nós não tememos mais a morte, mas nós esperamos pela vida eterna que Jesus nos deu, que Jesus nos garante por meio da sua ressurreição. Vamos, irmãos, aos fatos. Jesus foi preso na noite de quinta-feira, e Ele foi crucificado na manhã de sexta-feira. Na quinta-feira, Ele experimentou a solidão e o estresse no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus orava, e Ele estava em intensa agonia emocional, a ponto que o seu suor se tornou em grande, ou como grandes gotas de sangue que escorriam pelo chão. Logo mais, meus irmãos, naquela quinta-feira, antes da meia-noite, Ele experimentou a traição de Judas e a sua prisão imediata. Ele experimentou o abandono dos seus discípulos e de tantas outras pessoas que eram seus seguidores, que eram seus amigos e amigas, pessoas que haviam sido beneficiadas por Ele. Tudo isso, irmãos, ainda era por volta das 23 horas de quinta-feira. Há uma cronologia no Evangelho de João, capítulo 3, que diz que imediatamente eles conduziram Jesus
à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos, e a seguir iniciou-se um julgamento simulado, um julgamento baseado em evidências falsas e em distorção dos ensinamentos e das palavras de Jesus, porque na realidade não havia uma acusação formal e concreta contra Jesus. Então, irmãos, os sumos sacerdotes e todos os conselheiros procuravam encontrar algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, porém não encontravam. No capítulo 14 de Marcos, versículo 55 em diante, diz assim: e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Segundo a tradição, irmãos, Jesus passou o resto daquela noite na casa de Caifás, e ali ele foi levado para um calabouço úmido, frio e mal cheiroso, que funcionava como uma cisterna para reter a água da chuva. Os eventos da manhã de sexta-feira começaram por volta das 6 horas da manhã, porque tudo teria que ser resolvido antes do pôr do sol, porque ao pôr do sol se iniciava o sábado judaico. Marcos capítulo 15, versículo 1, diz assim: logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E, meus queridos irmãos, tudo isso num espaço curto de tempo, porque na sexta-feira, num espaço entre 3 ou 4 horas, Jesus foi enviado a Pilatos. De Pilatos ele foi enviado a Herodes. De Herodes ele foi mandado de volta para Pilatos. E agora Jesus é interrogado e é julgado e é condenado à morte e é levado para ser crucificado. E tudo isso, irmãos,
numa rapidez incrível, porque ainda é por volta de 9 horas da manhã. De acordo com Lucas, Pilatos tentou passar o caso para o rei Herodes, que estava em Jerusalém, Lucas capítulo 26, 23, versículo 12. Mas Jesus não disse nenhuma palavra ao rei. Então, depois de zombar de Jesus, Herodes o manda de volta para Pilatos. Como nós sabemos, Pilatos, inclusive alertado por sua esposa, que mandou um bilhete para ele dizendo: não entres na causa deste homem, porque ele é justo. Mas Pilatos, mesmo reconhecendo que Jesus é inocente das acusações, não vejo crime cometido por este homem, mas violando a sua própria consciência, ele condena Jesus à morte para agradar a maioria do povo. Essa sexta-feira, irmãos, foi um dia repleto de injustiças, abusos, abandonos, brutalidades, humilhações, ferimentos, sede, cãibras, dores e morte. E o sábado, irmãos, como foi o sábado? Porque nós não sabemos muito acerca do sábado. Porém, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, pressupõe que anteriormente à sua ressurreição, o Senhor Jesus tenha descido às partes mais baixas da terra, e ele tenha ficado no que era conhecido como morada dos mortos, ou Hades. E a descida de Jesus às partes mais baixas da terra foi mencionada por Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 8, onde está escrito: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Porque, meus prezados irmãos, o Senhor Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma ele esteve na morada dos mortos, apenas com um destaque: ele foi ao Hades como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Os doutos dizem, porque este é um texto de difícil entendimento, que eram almas santas que no seio de Abraão esperavam o seu libertador, e Jesus os libertou, porque somente Cristo poderia romper as cadeias da morte. Jesus não foi aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas ele foi para libertar os justos que o haviam precedido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, nos diz que a boa nova foi igualmente anunciada
aos mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Essa foi a última fase da missão messiânica de Jesus, que revela a extensão da sua obra redentora para todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornam participantes da redenção realizada por Jesus. E agora, irmãos, nós já adentramos a um mistério maior que envolve uma batalha espiritual, porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. Na manhã de domingo, quando ele ressuscitou, essa batalha já havia sido vencida. Venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. João capítulo 5, versículo 25, diz que Cristo desceu ao seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem vivam. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus, o príncipe da vida, destruiu por sua morte o dominador da morte, isto é, o diabo. E ele libertou os que passaram toda a vida em um estado de servidão pelo temor da morte. Glória a Deus. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, os justos foram trasladados para a Nova Jerusalém. Quando Jesus contou a história do rico e Lázaro, a proximidade era muito grande, porque um de um lado, o outro do outro lado, mas ambos podiam ver o que estava acontecendo do outro lado. Jesus veio mudar esse estado. Os justos foram trasladados para a Nova Jerusalém. O autor aos Hebreus capítulo 12, versículo 22, escreveu: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles que estavam nas partes mais baixas da terra foram transportados e entraram na cidade pelas portas. Começou-se o cumprimento da profecia do Salmo 24, versículo 7, que foi a primeira parte. A segunda parte, eu e você estaremos neste rol. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós já estamos em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18, onde o próprio Senhor Jesus declara que Ele passou a deter as chaves da morte e do inferno. Ele disse: e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia. Ele tornou a morte inoperante. Glória a Deus. Paulo, o mesmo Paulo, ao escrever aos Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante, ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do inferno. É por isso que Martinho Lutero dizia que Satanás é o cachorrinho de Deus. Ele está preso numa coleira e ele só vai até onde lhe é permitido pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quando o Senhor traça uma linha e Ele diz: não ultrapasse essa linha. Ele é soberano, soberano no céu, soberano na terra. É Ele que tem toda a autoridade. Céu, terra, inferno. Deus é soberano. Um nome acima de todo nome. Agora, irmãos, algo tem que nós precisamos ressaltar. Os acontecimentos de quinta-feira, de sexta-feira e de sábado foram acontecimentos terríveis e tremendos. Mas o Senhor Jesus sabia que o domingo estava chegando. Ele sabia que o domingo seria o dia da ressurreição. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo me motivou para pregar esta mensagem, para dizer a você que quando nós passamos pelas experiências da quinta-feira, solidão, traição, desprezo, injustiças, fraqueza emocional, pelas experiências da sexta-feira, acusações, difamação, mentiras, falsos testemunhos, injustiças, brutalidades, humilhações, dores e morte, e pela batalha espiritual de sábado, nós podemos também, irmãos, crer, ansiar e esperar pelo domingo, porque o domingo da ressurreição era um direito do Senhor Jesus, e o domingo da ressurreição é um direito de cada um de nós, porque é no domingo da ressurreição que aquela página triste, melancólica, vai ser virada definitivamente e para sempre.
Nesta vida, irmãos, nós passamos pelas nossas próprias experiências de quinta-feira, de sexta-feira e de sábado. Este mundo, meus amados irmãos, é um vale de lágrimas, é um mundo de decepções, de desencantos, de aflições, de desilusões. Mas nós podemos, no meio da dor, ter bom ânimo, porque para nós há um domingo chegando. É o domingo da ressurreição. Cada seguidor de Cristo tem o seu domingo da ressurreição. E o domingo da ressurreição é o dia em que as prisões emocionais são destruídas. É o dia em que as prisões espirituais são destruídas. É o dia em que as algemas que prendem um servo de Deus serão quebradas. Quem sabe para você ainda é quinta-feira, ou sexta-feira, ou o sábado da batalha espiritual. Eu já começo encerrando esta mensagem dizendo a você: não tenha medo. Não tenha medo. Renove a sua esperança. Tenha bom ânimo. Não desista, porque o seu domingo está chegando. E mesmo que pareça que é tarde demais para você, eu quero lhe dizer: na agenda de Deus não é tarde demais. Ele pode ressuscitar a nossa vida. Ele pode ressuscitar o nosso futuro. Ele pode ressuscitar a nossa fé. Ainda que tudo esteja destruído, apodrecido, a Bíblia diz que ao cheiro da palavra de Deus haverá ressurreição. E aquilo, irmãos, que nós demoraríamos décadas para realizar, Deus pode fazer com que seja realizado em um curto espaço de tempo. Deixe o Senhor injetar o poder da ressurreição no seu coração, na sua alma, para renovar a sua esperança, para dar a você novamente a capacidade de sonhar, de desenvolver objetivos, projetos de vida. Porque o Senhor, Ele vai fazer pelo seu próprio poder em um curto espaço de tempo. Aleluia. Jesus disse, João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Hoje é o dia da sua ressurreição. É um dia de presentes para você e para mim. É um dia de esperança e de vitória. Não é tarde demais para você, assim como não é tarde demais para mim. Eu não sei, talvez você esteja enfrentando algumas daquelas situações da quinta-feira ou da sexta-feira, ou talvez você esteja em batalha espiritual e se sentindo sozinho, perdido, condenado, derrotado. O Espírito Santo está aqui. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito está dizendo é o que o seu domingo da ressurreição está a caminho.
Jesus, como nós sabemos, falou isso no contexto de um diálogo que ele teve com Maria, a irmã de Lázaro, porque Lázaro havia morrido. Maria tinha fé para acreditar que seu irmão ressuscitaria no último dia da ressurreição dos mortos. Mas Jesus estava falando que ela poderia ter fé para fazer daquele dia que eles estavam vivendo o dia da ressurreição do seu irmão. Eu não sei se para você é quinta ou sexta ou sábado, mas eu sei que o seu domingo está chegando. E que se você mantiver esta fé que você está recebendo hoje, você vai sair daqui, mas não deixe que nada remova esta fé que a palavra de Deus está lhe dando hoje. Não deixe que o inimigo tire essa fé, roube essa fé, venha nublar esta fé. A boa palavra, ela caiu à beira do espinho, à beira do caminho. Caiu entre pedregais, caiu entre espinhos, mas caiu também na terra boa. Ó Senhor, eu entreguei esta palavra. Ela é a boa palavra. Ela é a palavra da ressurreição. Ela é a palavra da vitória. Ela é a palavra que se fundamenta a tua igreja, porque o Senhor está vivo, e esta palavra caiu na boa terra. Ó Senhor, não deixa que esta boa terra venha se tornar dura como a terra à beira do caminho. Não deixa, Senhor, que esta boa terra venha se tornar uma terra de espinhos para sufocar esta palavra, ou venha se tornar uma terra pedregosa para impedir o crescimento desta palavra. Mas que esta boa terra seja blindada, seja protegida e se mantenha como boa terra, e que venham, Senhor, as chuvas no tempo certo, nas estações certas, e também as chuvas extraordinárias. E esta palavra e esta semente, ela vai produzir a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1, para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, eu clamo a Ti de toda a minha alma, que esta palavra, que esta semente, ela seja mantida, e que ela dê muito fruto, e que ela dê mais fruto ainda, e que haja uma abundância, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra é uma palavra para o seu dia de hoje, é uma palavra para a sua família, é uma palavra para a sua vida financeira, é uma palavra para a sua carreira profissional, é uma palavra para a sua igreja, e é uma palavra para a eternidade. Louvado seja o Senhor para sempre.